Olá, bom dia! Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. Hoje é dia 24 de julho de 2020, sexta-feira, e veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. O novo coronavírus entrou no Brasil de forma distinta pelo menos 100 vezes. Vacina da China contra a Covid-19 pode ficar pronta para distribuição em 2020. Crise do coronavírus prejudica 80% das indústrias, disse ESP Campinas. Atendimento na farmácia da UBS Dores 2 será suspenso nesta sexta-feira em Limeira. Festa do Peão de Americana é cancelada e já tem nova data para 2021. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E o novo coronavírus entrou no Brasil de forma distinta pelo menos 100 vezes. Na grande maioria das vezes, vindo da Europa. A maior parte dessas introduções foi identificada nas capitais com maior indicência de voos internacionais, como São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro. Apenas uma pequena parcela dessas introduções. E, no entanto, resultou nas linhagens que dispensaram por transmissões comunitárias no país. Um novo estudo revela que 76% dos vírus detectados até o final de abril se agrupam em 3 grandes grupos que foram introduzidos entre o final de fevereiro e o início de março e se espalharam rapidamente pelo país antes que as medidas de controle de mobilidade fossem iniciadas. Os resultados foram obtidos por uma força-tarefa composta por pesquisadores de 15 instituições brasileiras, em conjunto com instituições britânicas, que realizaram o sequenciamento de 427 genomas do novo coronavírus, a SARS-CoV-2, de 21 no país. O estudo foi publicado na Science, na quinta-feira, dia 23, ontem, com amostras colhidas de pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus entre os meses de março e abril em 85 municípios. E trata-se do maior estudo de vigilância genômica do Covid-19 na América Latina. Nesse estudo, os pesquisadores combinaram dados genômicos da SARS-CoV-2 com dados epidemiológicos e de mobilidade humana para investigar a transmissão do Covid-19 em diferentes escalas e o impacto das medidas de intervenção nas não farmacêuticas do INFES no controle de epidemia no país. Os resultados demonstraram que a INFES, como o fechamento das escolas e comércios no final de março, embora insuficientes, ajudaram a reduzir a taxa de transmissão do vírus, que foi estimada no início do período em superior a 3 para valores entre 1 e 1,6, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. As amostras foram sequenciadas e processadas no Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica, a LNCC, a MCTI, coordenado por Ana Tereza Vasconcelos. E agora, ainda falando de coronavírus, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Grupo Nacional Farmacêutico da China, estatal e conhecida como Sinopharm, pode ficar pronta para distribuição ainda este ano. A informação foi dada pelo próprio presidente da Sinopharm, Liu Jingzhen, em entrevista à televisão estatal chinesa, a CCTV. De acordo com Liu, os testes clínicos começaram na semana passada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, e devem ser concluídos em aproximadamente 3 meses, abrindo espaço para entrega ao mercado no fim de 2020. Na quarta-feira, no entanto, o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, OMS, Michael Ryan, descartou a possibilidade de uma vacina tão rapidamente. A ideia de que teremos uma vacina em 2 ou 3 meses e de repente esse vírus terá passado, adoraria dizer isso a vocês, mas não é realista, ressaltou em coletiva de imprensa. Sobre a corrida, outro laboratório chinês também está na corrida por uma vacina contra o novo coronavírus. A farmacêutica Sinovac desenvolve a Coronavac, em parcela com o Instituto Butantan, e já realiza testes em voluntários no Brasil. E de acordo com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, porém, as doses para o uso geral só devem ser produzidas no início de 2021. Outro imunizante experimental que está em testes no Brasil é a AZD1222, desenvolvido pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. Já as farmacêuticas Pfizer e a BioNTech devem entregar ao menos 100 milhões de doses de uma vacina contra o novo coronavírus até o final do ano, mas a quantidade já foi inteiramente contratada pelos Estados Unidos, e essas informações são do Dow Jones Newswires.
E agora a Secretaria de Saúde de Limeira informa que a farmácia de unidade de saúde básica, a UBS Nossa Senhora das Dores 2, não terá atendimento nesta sexta-feira, dia 24, hoje. A suspensão do serviço é necessário para que a farmácia seja recolocada na UBS Nova Senhora das Dores 1, onde funciona anteriormente. A UBS Dores 1 passou por um grande processo de reforma, período no qual a dispensação de medicamentos foi temporariamente transferida. A pasta salienta que, a partir da segunda-feira, dia 27, a farmácia retomará normalmente os atendimentos já na UBS Dores 1, que fica na rua Frei João de Marcês, número 50, no Parque Nossa Senhora das Dores 1, e o horário para dispensão de medicamentos é das 7h30 da manhã às 11h30 e da meio-dia e meio às 16 horas da tarde. E agora a Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quinta-feira, dia 23, que uma casa de longa permanência para idosos, localizada no bairro São Domingos, registrou 2 óbitos de idosos residentes no local por Covid-19 e um outro óbito suspeito da doença. Além disso, 21 outros idosos tiveram resultados positivos para a Covid-19. Do total de 31 residentes na casa e 18 dos 34 funcionários do local também testaram positivo. A casa está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica desde os primeiros resultados positivos registrados, cerca de 10 dias após a realização dos exames feitos em todos os idosos e funcionários do local, no dia 23 de junho, por iniciativa da Rotary Club. A vigilância sanitária também esteve no local e não constatou nenhuma irregularidade, sendo que os produtos recomendados para esse tipo da casa estavam sendo seguidos. Sobre os óbitos, dois óbitos por Covid-19 foram um idoso de 75 anos que faleceu no dia 10 de julho e tinha câncer, e um idoso de 68 anos que faleceu nesta quarta-feira, dia 22, e tinha hipertensão. E o óbito suspeito da Covid-19 é de uma idosa de 68 anos que faleceu no dia 21 de julho e ainda está aguardando o resultado dos exames PCR. Sobre os idosos, do total de 31 idosos residentes na casa, portanto, 23 tiveram resultados positivos para a Covid-19, sendo que os 2 faleceram. E dois estão internados no hospital municipal. E os demais, ou seja, 19 idosos, estão em isolamento domiciliar na casa de longa permanência, sendo acompanhados por equipe de saúde. Dessa forma, 8 idosos são considerados suspeitos da doença, ou seja, ainda aguardam resultados do exame. Uma faleceu, 2 estão internados no hospital municipal e os outros 5 estão em local isolado da casa. O quadro de funcionários, do total são 34 funcionários, 18 testaram positivos para a Covid-19 e 16 receberam resultados negativos. Todos os procedimentos adotados na casa e pelos funcionários após os resultados dos exames foram com base nas orientações da vigilância epidemiológica e de médico infectologista. E agora falando de economia, nada menos que 80,65% dos empresários da região de Campinas admitem que seus respectivos setores de atuação sofreram efeitos negativos com a pandemia. Eles apontaram a queda brusca das vendas decorrente basicamente da queda da demanda por produtos e serviços. Quase metade dos empreendedores afirma ter dificuldades para prosseguir até com os pagamentos da rotina e 32,26% deles tiveram de demitir. Os números alarmantes foram revelados pela pesquisa de sondagem industrial de junho, feito pela Ciesp Campinas, o escritório regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. As impressões colhidas junto aos empresários demonstraram que a economia atravessa uma crise profunda, sem expectativa de rápido restabelecimento nos negócios. Até a reserva de capital dos próprios sócios vem sendo usada para manter o negócio de portas abertas. A apreensão é enorme e os setores afetados confiam em programas do governo para o parcelamento de impostos. Esperam também que a abertura de linhas de crédito contemple empresas de portes variados. E é que 51% não acreditam na retomada da economia ainda este ano. E o pior, para 38% dos representantes, ela vai demorar pelo menos 12 meses. Sobre a paralisação do Brasil, de acordo com José Nunes Filho, diretor da Ciesp Campinas, o dia a dia do empresário se resume atualmente em busca da capital de giro para investimento na própria linha de produção e em renegociar dívidas com os fornecedores, medidas que, no caso, tentam compensar o desequilíbrio do caixa. É que 64% das empresas também receberam dos próprios clientes a solicitação para a prorrogação dos prazos de pagamento. Simples. Quem não recebe também não deixa de pagar. Na crise da economia, quem persiste, o Brasil vai parando e os
prognósticos são sombrios. O próprio governo federal se endivida para garantir o auxílio emergencial dos mais carentes. A dívida pública cresce sem parar e uma hora esta conta vai ser cobrada, afirma o dirigente. Como era de se esperar, afirma Nunes, os únicos setores que seguem fortes são os que faturam com produtos farmacêuticos e gêneros de primeira necessidade, como os alimentos. E eles significam apenas 19% de todos os segmentos representados pelo escritório regional do Ciesp Campinas. E para se ter uma ideia exata da retratação do momento, basta a constatação de que 19% de todos os empresários tiveram simplesmente de suspender a própria produção. As fábricas estão fechadas. E agora vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e o secretário de Planejamento de Americana, Ângelo Sérgio Marton, lançou na tarde desta quarta-feira o programa Invista Americana, cujo objetivo é divulgar a cidade para empreendedores e, consequentemente, atrair investimento em empresas para a Americana. O lançamento contou com uma revista, um folder e um vídeo de informações sobre a cidade. Participaram do lançamento o empresário Danny Hager e o diretor do grupo Vicunha, José Rinaldo de Maria. O prefeito Omar Najar, do MDB, que iria participar da coletiva, teve um imprevisto e fez uma participação por vídeo. Agradeço a iniciativa, é muito importante a parceria com o poder público. O município está aberto a novas empresas. Vamos em frente, o momento é difícil, mas vamos sair dessa. Muito obrigado, disse Omar. O material impresso e o vídeo institucional trazem dados sobre as distâncias de Americana e das principais cidades da região e do país, do Porto de Santos e do aeroporto de Viracopos, a localização da cidade em relação às rodovias e dados estatísticos sobre a posição da cidade em itens como PIB, Produto Interno Bruto, per capita, poder de consumo, desenvolvimento humano, longevidade, segurança, saúde, educação, qualificação profissional e entre outros. A produção teve custo zero para a Prefeitura porque foi idealizado pela GIA, o Grupo Invest Americana, com apoio da administração e patrocínio de colaboradores. As informações também ficaram disponíveis no site da Prefeitura e no site de redes sociais do GIA. E segundo Marton, o grupo observou que a Americana sempre foi voltada para a indústria têxtil, mas que teve a economia diversificada com a globalização e pode atrair mais empresas. O objetivo é mostrar o que a Americana tem de bom para as empresas que buscam onde investir. Temos qualidade de vida, mão de obra qualificada e especializada, infraestrutura urbana. Danny Hager, empresário e diretor da Sardelli Investimentos, que faz parte do grupo, disse que é a hora de transformar a paixão de Americana em oportunidades. Espero que esse grupo possa ser uma ferramenta aceleradora para a Americana trazer investidores e empresas. Venham que serão acolhidos, afirmou. O diretor do grupo Vicunha, José Reinaldo de Maria, revelou que a empresa transformou, desde 2018, em condomínio uma área de 250 hectares e 114 metros quadrados de área construída. Disponibilizamos para empresas que queiram se instalar por locações do galpão. Fornecemos estruturas para empresas iniciarem com plataforma industrial, explicou. O trabalho é um bom exemplo da sinergia entre o poder público e a iniciativa privada em busca de um objetivo comum, que é propiciar desenvolvimentos econômicos para a Americana, completou. Marton citou ainda a área de pós-represa, que faz divisa com Cosmópolis e Paulínia. Na região de Campinas, não tem nenhum município com essa área considerada uma das maiores áreas de preservação ambiental do estado. Projetamos distritos industriais, complexos turísticos dos futuros e áreas habitacionais também, declarou. E após a elaboração do material, o próximo passo do grupo será fazer reuniões presenciais ou por videoconferência para apresentá-los a agências do Estado fomentadoras de novos negócios. Vamos deixar nosso material nesses órgãos e visitar embaixadas, consulados de países que têm interesse em investir no Brasil. Divulgando nosso material, com persistência, se consegue colher frutos de trabalho para a Americana daqui para frente, afirmou o secretário. E agora o Clube dos Cavaleiros de Americana informa que a 34ª edição, prevista para acontecer em setembro de 2020, está oficialmente adiada de 2 a 13 de junho de Americana. Já se prepara para receber o público de todo o país para os dias de alegria e muita festa, já que neste ano de 2020 a festa foi cancelada. Desde o início,
viemos acompanhando de perto a evolução da pandemia do novo coronavírus. A festa do peão de Americana mantém o compromisso de oferecer segurança às famílias e, infelizmente, não tínhamos como mantê-la, não diante de tudo o que vem acontecendo. Sentimos muito, já que esta festa também é uma importante fonte de renda para muitas famílias e, sem dúvidas, irá impactar diretamente toda uma cadeia. Diz Belo Lar, presidente do Clube dos Cavaleiros, referindo-se aos mais de 6 mil empregados diretos e 15 mil indiretos gerados. Localizada no estado de São Paulo, a cidade de Americana fica a pouco mais de 120 quilômetros da capital e é a porta de entrada para o interior. Ser presidente de uma festa como a Americana é saber quanto ela é importante para o mercado, mas principalmente para as pessoas. É um evento feito por gente, por seres humanos que contam com esse trabalho, lamentou Lar. Referência no segmento, a festa do peão de Americana é um compromisso de amor e fé que nasceu da tradicional romaria, a Pirapora do Bom Jesus. Donos de uma fé inabalável, seguimos firmes, certos que em 2021 nos trará boas surpresas. Convido a todos para estarem conosco de 2 a 13 de junho nessa festa tão especial. E será uma edição histórica que irá proporcionar momentos inesquecíveis, encerra Beto Laier. E agora vamos conferir a previsão do tempo com a Larissa Magalhães do Clima Tempo. Uma massa de ar seco vai predominar sobre o sudeste do país nesta sexta-feira. Em áreas do extremo nordeste de Minas Gerais, tem previsão de chuva em alguns momentos do dia, muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. Em parte do Vale do Jequitinhonha e no norte do Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Já nas demais áreas do sudeste também não chove e o sol brilha forte. Em parte do Triângulo Mineiro do Noroeste e Oeste Paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já nas demais áreas do Centro-Oeste e Sul de Minas Gerais, no sul fluminense e nas demais áreas do interior paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. A mínima prevista em São Paulo é de 14, a máxima é de 27 graus, mínima de 13 e máxima de 31 graus no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em grande parte do litoral paulista e litoral sul fluminense, no norte capixaba e áreas do nordeste de Minas Gerais. Nestas áreas, os volumes não devem ultrapassar os 15 milímetros acumulados. Já nas demais áreas do sudeste, tem pouca ou nenhuma chuva prevista. Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora o número de divórcios consensuais realizados pelos cartórios de nota do país durante a quarentena decreta pela pandemia do novo coronavírus entre os meses de maio e junho deste ano, que aumentou 18,7%. O aumento coincide com a autorização nacional para que os divórcios, inventários, partilhas, compra e venda, doações e procurações possam ser feitas de forma remota, por videoconferência, por meio da plataforma e-notariado. Desde maio, o provimento de número 100, editado pela Categoria Nacional de Justiça, disciplinou e realizou os atos à distância pelos cartórios de notas de todo o país. Desta forma, atos de divórcios consensuais e que não envolvem menores passaram a ser resolvidos de forma mais prática e rápida, sem a necessidade de deslocamentos ou encontros entre as partes, ao mesmo tempo ou em momentos distintos, utilizados inclusive o aparelho celular. Muitos atos notariais, não só os divórcios, mas também as escrituras de compra e venda de imóveis estavam represados em razão da pandemia do novo isolamento social, a ser autorização para a prática de atos online destravou toda essa barreira, fazendo com que o fluxo dos negócios jurídicos e da formalização das vontades das partes pudessem voltar a ser feito, agora também de forma online, mas com a mesma segurança que o ato praticado presencialmente em cartório, explica a presidente do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, Gisele Oliveira de Barros. E ao todo, 15 estados registraram crescimento, com destaques para o Amazonas com 30%, Mato Grosso do Sul com 36%, Paraná com 21%, Rondônia com 31% e Roraima com 100%. Em São Paulo, o crescimento foi de 1,9%. Sobre as regras. Para realizar o divórcio em cartório de notas, o casal deve estar em comum acordo com a decisão e não ter pendências judiciais com filhos menores ou incapazes. O mesmo processo pode ser realizado online a partir da plataforma e-notariano
onde o casal, em posse de um certificado digital emitido de forma gratuita no cartório de notas, poderá declarar e expressar sua vontade em uma videoconferência conduzida pelo tabelião. Desde o dia 31 de julho, os serviços desta plataforma também estão disponíveis em aparelhos celulares. E agora o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, retorna a aplicação das provas práticas de direção em todo o estado a partir da segunda-feira, dia 27, por meio de agendamentos prévios pelo sistema ECNH. Os Centros de Formação de Condutores, os CFCs, poderão atender alunos que tiverem o processo de habilitação interrompido durante o período de quarentena. Em junho, o governo estadual permitiu de forma gradual que as atividades dos CFCs fossem iniciadas com as aulas práticas e, a partir de agora, o processo se estende à aplicação dos exames práticos e ambientais abertos de forma segura, aderente ao Plano São Paulo, seguindo protocolos sanitários do DETRAN-SP, debatidos com entidades que representam a categoria. O material está disponível no portal www.detran.sp.gov.br e para o diretor-presidente do DETRAN-SP, Ernesto Maschelini Neto, a ampliação dos serviços digitais e as inovações tecnológicas trarão benefícios aos profissionais também após o período de distanciamento social. O DETRAN vem trabalhando intensivamente para a melhoria dos serviços prestados e o nosso objetivo é aprimorar cada vez mais os procedimentos para garantir agilidade e autonomia aos processos de habilitação. Não mediremos esforços para que o retorno aconteça de forma segura, possibilitando que as autoescolas mantenham suas atividades em pleno atendimento dos seus alunos, destaca Neto. Entre as ações realizadas pelo órgão este mês estão a entrega de 320 certificados de registro do veículo, os CRVs, via drive-thru, tanto para despachantes quanto para particulares, e de 65 mil CNHs via drive-thru para CFCs e pelos correios para os endereços de cadastros dos cidadãos. E por meio dos serviços online, o DETRAN-SP ampliou 48% as opções digitais para manter o atendimento ao usuário. Entre as 64 opções disponíveis no portal, pelo www.detran.sp.gov.br e pelo aplicativo DETRAN-SP, estão renovação simplificada e segunda via de CNH, licenciamento, transferência, registro e liberação de veículo, consulta de multas e de pontuação na CNH e entre outros. E com relação às aulas teóricas, o sistema de reconhecimento facial desenvolvido pelo PRODESP para que os alunos possam realizar as aulas de forma remota em casa já está pronto. E as empresas podem disponibilizar mais essa opção aos seus clientes. O DETRAN lembra que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, alterou de 12 para 18 meses o prazo para a conclusão de processos de habilitação. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nessa quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje, para você também que está em casa e quer pedir uma comidinha quentinha, caseira, feita com todo amor, é na Arte e Sabor Restaurante. Eles atendem também pelo iFood. Então faça o seu pedido e agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia e o número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus no sistema prisional brasileiro chegou a 13.778 até a quarta-feira, dia 22, com um aumento de 99,3% em 30 dias. E de acordo com os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o número de mortes chegou a 136. Os dados somam 5.113 casos e 65 mortes confirmadas entre servidores do sistema prisional, com 8.665 casos e 71 mortes de presos confirmados. O levantamento feito pelo CNJ leva em conta informações dos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, de boletins das Secretarias Estaduais de Saúde e do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Entre os presos com maior número de casos foi registrado no Distrito Federal, onde 1.620 pessoas já contraíram o vírus, com 3 mortes. Em seguida, vem Pernambuco, com 1.033 casos e 6 mortes. E entre os servidores, o Pará lidera o número de casos, com 588, dos quais 5 morreram. De acordo com o CNJ, os dados devem ser lidos levando em consideração as diferentes políticas de testagens adotadas a cada unidade da federação. O levantamento mostra que em todo o país foram realizados até o momento 18.607 testes em pessoas presas e 19.132 em servidores. Há hoje
mais de 700 mil presos no sistema penitenciário e no sistema socioeducativo como internos menores de idade foram de registros 2.356 casos da Covid-19, uma alta de 80% em 30 dias e contando com 16 mortes. E agora o motociclista de uma CG ficou ferido na manhã desta quinta-feira, dia 23, após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Marcenal Arthur Costa e Silva, no Jardim Glória, em Limeira. E segundo informações apuradas pelo Notícia de Limeira, a vítima descia via sentido centro, quando teria colidido contra um Peugeot. O veículo seguia pela rua Silvio Ferreira de Castro e não teria respeitado a sinalização de pare, ocorrendo a colisão. O motociclista sofreu escoriações na região da cabeça e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital sem gravidades aparentes. O Departamento de Trânsito prestou atendimento à ocorrência. E agora uma árvore da espécie paineira com mais de 10 metros de altura foi removida na manhã desta quinta-feira, dia 23, no bairro Chácara São José, em Limeira. E segundo as informações do encarregado operacional da Defesa Civil de Limeira, Joaquim Correia, já havia solicitação para que a árvore fosse avaliada pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. E, de acordo com ele, a paineira, que estava em um imóvel na rua José Barbosa Filho, apresentava risco de cair sobre residências próximas. A paineira foi periciada e constatado que ela estava seca. A remoção da árvore foi feita por uma empresa especializada a pedido da Secretaria de Segurança Pública e a Defesa Civil. E agora um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, dia 22, em Limeira, acusado de receptação. E segundo informações dos policiais, um homem havia relatado que a sua caminhonete, uma Mitsubishi L200 Triton, havia sido furtada no período da manhã em Santa Bárbara do Oeste, enquanto ele trabalhava. Por volta das 17h50 da quarta-feira do dia 22, a equipe de força tática, composta pelos PMs Ivan, Ramos, Flávio e Narciso, realizava patrulhamento pelo Parque Hipólito, em Limeira, quando foi informada de que uma caminhonete com as mesmas características teria adentrado em um posto de combustível localizado no Jardim Nova Limeira, em alta velocidade e acessando a rodovia Anhanguera, sentido capital. Os PMs se posicionaram em um ponto estratégico e avistaram o veículo na rodovia. A equipe tentou realizar a abordagem, mas o motorista da caminhonete conseguiu empreender fuga. Os agentes iniciaram uma perseguição e, durante o acompanhamento, o condutor da caminhonete acessou o Jardim Olga Verone na tentativa de dispersar os policiais e depois adentrou novamente na rodovia sentido Americana. Após acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o indivíduo antes dele chegar no posto de combustíveis da rodovia. E no local, os PMs confirmaram que o veículo tratava-se da caminhonete furtada em Santa Bárbara do Oeste. O motorista, que estava sozinho na caminhonete, teria dito que não reside em Limeira e receberia uma certa quantia em dinheiro para buscar e levar o veículo para outra cidade da região não informada. Os policiais constataram que o indivíduo possuía antecedentes criminais pela mesma prática do crime. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Limeira, onde a ocorrência foi apresentada e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A caminhonete foi restituída ao proprietário. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia e nesta quinta-feira, dia 23, a equipe do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Americana, executou a troca de rede de água da rua Brigadeiro Faria Lima entre as ruas Paraná e Sergipe. E estão sendo substituídos cerca de 150 metros de rede de ferro fundido por PAD. E o trabalho de troca da rede é realizado constantemente pelo DAI, implantando novas tubulações em substituições às antigas para melhorar a eficiência e a distribuição das águas nas torneiras na cidade. E agora a Prefeitura de Americana vai retornar à reforma e modernização da Praça de Esportes Professor Roberto Polatti, no bairro Antônio Zanaga. As obras com a sonhada pista de skate serão executadas pela empresa R. Maluf Engenharia e Construções e vão custar 420 milhões aos cofres municipais. Moradores do bairro esperam o fim de uma nova novela que se arrasta desde junho de 2018. À época, o governo municipal contratou uma outra construtora, a THI, que já tinha a missão principal de construir a pista de skate no espaço público. Se previa, na ocasião, que as obras seriam entregues em novembro do ano seguinte, mas o prazo terminou e os serviços pela metade, e a Prefeitura decidiu reincidir o contrato. A retomada da pista de skate, que também deve contemplar a nova iluminação do espaço, já serve de alento para a população, que espera várias outras intervenções na praça de esportes.
A piscina, por exemplo, foi desativada ao longo da década. Os alambrados estão todos arrebentados e o espaço virou ponto de encontro de consumidores de drogas. O fato é que muita gente deixou de frequentar o lugar com medo. E diante do quadro, lideranças políticas que representam a região reivindicam à Prefeitura a execução de obras pontuais que podem transformar a praça de esportes em uma área de lazer de excelência sem gastos vultuosos. De acordo com o vereador Juninho Dias, do MDB, a comunidade sugere ao prefeito Omar Najjar, também do MDB, parcerias com a iniciativa privada que rapidamente podem resolver a situação. Se o espaço estiver limpo, organizado e iluminado, ele não vai mais ser ponto de encontro de drogados, diz o vereador. A reportagem questionou a prefeitura se existem projetos a serem executados com a recuperação do espaço além das previstas intervenções da pista de skate, mas não recebeu resposta até o fechamento da edição. E agora, moradores da rua da Boa Vontade, no Jardim Vista Alegre, estão reclamando do descarte de entulhos em uma área pública e do fogo que é ateado no local praticamente todos os dias. Estamos cansados, o povo tira entulho e lixo de dentro de casa e joga no terreno da prefeitura em frente às nossas casas e toda noite coloca fogo. Tem muitas crianças, moradores que têm alergia, tem duas crianças que são especiais e a fumaça vai direto para as casas delas, que é em frente. Estamos cansados dessa situação, desabafou um morador. Eles pedem providências da prefeitura para cessar essa prática. E agora, policiais militares foram acionados na quarta-feira, dia 22, para atender uma ocorrência de desentendimento na Avenida da Indústria. E no local, a vítima informou que foi até a residência do ex-companheiro, onde se iniciou uma discussão. O rapaz, identificado como TL, de 24 anos, segundo a mulher, assumiu a direção do veículo dela e começou a fazer as ameaças, transitando com o veículo por diversas ruas do bairro. Temendo por sua vida, ela pulou do veículo, mas o indivíduo parou o carro e começou a agredi-la com diversos tapas e chutes e saiu dizendo que buscaria uma arma de fogo para matá-la. Informado sobre as características dele e do emplacamento do carro, os PMs realizaram um patrulhamento nas imediações e ele foi localizado, mas se evadiu na tentativa de abordagem, dispensando dois involucros brancos no telhado de uma casa. Em seguida, entrou no imóvel e foi abordado na garagem. Durante a revista pessoal, foi encontrada com ele uma quantia de R$ 54,55 e já os involucros jogados em cima da casa foi constatado que se tratava de 28 porções de maconha. E também a chave do veículo da vítima. Questionado, o rapaz assumiu que havia agredido sua ex-namorada por uma suposta traição e informou que a droga era para consumo próprio. Mais drogas foram localizadas dentro de casa, embaixo de algumas peças de roupas, sendo 4 porções de maconha e também um simulacro de pistola Taurus modelo PT-92, e o indivíduo foi conduzido ao distrito policial e, após o registro da ocorrência, permaneceu preso. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e tráfico de drogas. E agora, às vésperas da reavaliação do governo estadual, com anúncio previsto para hoje, dia 24, se a região segue na fase vermelha, apenas comércios essenciais, ou se volta para a fase laranja do Plano São Paulo. Os índices de isolamento divulgados ontem foram os piores da quarentena. Na terça-feira, dia 21, a região teve recorde de mortes por coronavírus em um dia, 17. E a queda dos índices de isolamento no início dessa semana ocorreu em todo o estado. A Americana registrou na segunda-feira, dia 20, 40%, e desde então o número sempre variou entre 42% e 45%, e durante os dias de semana. Na terça-feira, dia 21, a Americana registrou 39%, e até então o pior índice era de 26 de maio, uma terça-feira de 41%. Hortolândia teve 39%, segunda e terça, e também variava entre 42% e 45% em dias úteis recentes. E o pior índice de Hortolândia desde o início da quarentena era de 40% em 28 de maio, uma quinta-feira. Santa Bárbara tem situações semelhantes. Seu pior índice era de 40% em 29 de maio, uma sexta-feira, e na segunda o município registrou 39%, e na terça-feira chegou a 38%. Sumaré tinha seu pior índice em 14 de maio, uma quinta-feira, de 41%, e na segunda-feira registrou 39%, e na terça-feira 40%. Não só as cidades da região tiveram seus piores índices no início dessa semana. A capital teve 44% e o estado 43%, tanto na segunda quanto na terça. 20 municípios estavam com índice baixo de 40% na terça. O pior índice
foi de Presidente Prudente, com 35%, e até então os piores índices diários eram entre 37% e 39%. Na RMC, a região metropolitana de Campinas, Itatiba teve 37%, Paulínia 39%, Campinas 41%, Valinhos 42% e Indaiatuba e Vinhedo registraram 43%. Piracicaba teve 38% e Limeira, que decretou lockdown nos próximos finais de semana, registrou 39%. 104 cidades. E o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo atualiza diariamente índices de adesão e isolamento social dos 104 municípios mais populosos do estado da região, e só em Nova Odessa não faz parte do levantamento. E agora vamos a um rápido intervalo. BR. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e vamos saber agora como fica o trânsito. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento para quem sai de Paulínia e vai acessar a rodovia Anhanguera ou seguir para Hortolândia. A rodovia SP-101 tem trânsito lento na altura da rodovia dos Bandeirantes, no sentido de Campinas, e vai assim até a chegada da Avenida Prestes Maia, em Campinas. A rodovia Santos Dumont tem trânsito lento desde a altura do Jardim Itatinga até a chegada a Campinas. Já a rodovia Venâncio Calegari tem congestionamento na saída de Hortolândia em direção à rodovia Anhanguera. E eu fico por aqui, você que vai trabalhar agora, atenção então no trânsito lento. Um bom final de semana para você. Às 17 horas tem o Silvio Silva comandando o Alerta Geral com muita investigação e muitas denúncias. Fique ligadinho na nossa programação. Um bom final de semana, eu te espero na segunda-feira, no mesmo horário, às 7h15, aqui na Nova TV Todo Dia. Então, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!